Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando alguém fala sobre você com outras pessoas, que tipo de coisas ele dirá? Que tipo de testemunhos outros têm sobre você? E quando as pessoas conversam entre elas, que tipo de coisas dizem? Bem, hoje observaremos um indivíduo, de forma muito breve, que tinha um testemunho muito piedoso. Abram suas Bíblias e venham comigo ao livro de Colossenses, capítulo 4. Paulo está concluindo essa carta e não há dúvidas de que ele ama essa congregação. É um grande admirador dessa igreja. E ao escrever desde a prisão, seu maior desejo é ministrar-lhes e consolar vocês, estabelecendo uma ordem para que possam viver uma vida obediente, buscando a vontade de Deus e levando a cabo os propósitos do Senhor. Aqui ele fala sobre alguns indivíduos e o vem fazendo ao largo de alguns versículos. Indivíduos que são importantes para ele. Pessoas com as quais ele vê como as únicas, que são servos fiéis junto a ele. Existem outros servos, mas esses são servos fiéis com ele, seguindo o propósito do reino de Deus. A paixão de Paulo não é somente este reino, mas, como dizemos na semana passada, sua paixão também é a vontade de Deus. Vimos algo mais. Não mencionamos, mas vimos algo mais. E se trata da relação entre a vontade de Deus sendo manifestada e a oração. Voltamos onde paramos na semana passada, Colossenses capítulo 4, com Paulo falando no versículo 12. E ele fala de um homem, Epáfras, que é um de vocês. Alguém desta congregação é um servo do Messias. E notem o que ele está fazendo. Sempre se esforçando por vocês em oração, para que vocês possam permanecer perfeitos e completos em todas as coisas. E a ideia aqui é em todas as coisas relacionadas com a vontade de Deus. Versículo 13. Porque testifico dele, que ele tem grande zelo. Agora, vamos fazer uma pausa. Me pergunto o que as pessoas dizem sobre você em relação às coisas espirituais, a servir a Deus, a revelação da Escritura. Falam que você tem um grande zelo pelas coisas de Deus, por sua vontade, porque as bênçãos espirituais, o testemunho espiritual que agrada a Deus, seja manifestado a outras pessoas. Este homem talvez não conheça seu nome. Eu mesmo nem o pronuncio bem. Mas apesar de tudo que Paulo fala, fica claro que ele se fixou nesse homem, que ele havia dado uma ordem a ele. Este homem dessa congregação, do seu próprio grupo, está lutando em oração. E o que ele tem? Ele tem um grande zelo. E um grande zelo por qual causa? Um grande zelo para que as coisas de Deus sejam manifestadas nessa congregação. Ele não está orando por si mesmo. Está orando para que a verdade espiritual e para que a obediência à palavra de Deus sejam manifestadas nessa congregação. Assim que Paulo diz, vejam novamente o versículo 13. Porque eu testifico a ele ou dele que ele tem grande zelo por vocês.
e também pelos que estão em Laodiceia. Mencionei que esta congregação está próxima, e também uma terceira, e também Hierápolis. Então, esse homem está ministrando a 3 congregações. E Paulo escreve esta carta aos Colossenses. Mas vemos que Paulo quer ir além do que só esta congregação. Vemos que existe uma ênfase na congregação de Laodiceia, para que também leiam essa carta. Avancemos ao versículo 14. E também, diz Lucas, o médico amado. E não cabem dúvidas que estamos falando sobre Lucas, o escritor do 3º evangelho, o escritor do livro de Atos. E Lucas também é um precioso e fiel servo junto ao apóstolo Paulo, dedicado a servir, levando a cabo com humildade a missão de Deus. E sabem o que Paulo diz sobre Lucas? Ele fala sobre ele e diz: Lucas os saúda, este médico amado, e também outro homem, Dimas. Não sabemos nada sobre ele, mas Deus o conhece, e Deus conhece seu fiel serviço. E Paulo também conhecia este fiel servo. Creio que é grandioso que, quando Paulo escreve, não somente está atento a si mesmo, mas o vemos testificar sobre outros indivíduos. Agora, o que aprendemos disso? Uma verdade muito importante. E é que quando pensamos em Paulo, ou seja, a maioria nos vê a Paulo, como devemos fazê-lo, como um super apóstolo. Alguém que viajou muito longe, ministrando a tanta gente e sofrendo de maneira forte, como testifica esta carta, que ele ainda está acorrentado na prisão. Mas apesar disso, Paulo continua seu trabalho e se dá conta de algo. Ao se aproximar do final dessa carta, ele menciona várias pessoas, porque Paulo entende que assim como ele é um servo de Deus, esses homens também são. E talvez você nunca ouviu falar de Dimas, mas Deus o está vendo. Deus o conhece. Deus viu o serviço fiel desse homem por muitos anos. E quando chegar o momento da grande recompensa, podem estar seguros que essas pessoas estarão com Paulo e receberão a recompensa da herança. Então, ele escreve aqui: Lucas, nosso médico amado, o saúda, e também nosso irmão Dimas. Versículo 15. E vocês veem. O termo aqui é saudações. No hebreu, provavelmente digamos Tershat Shalom, ou seja, bons desejos pela vontade de Deus. Então, saúdem também os irmãos em Laodiceia. E também a outra pessoa. Essa outra pessoa se chama Ninfá. Agora, existe um desacordo com a versão Nestle e Aland do Novo Testamento grego, onde se trataria de uma mulher. Mas nos textos recebidos, diz que se trata de um homem. Não estamos seguros, mas na minha versão do Novo Testamento grego diz: este que tem uma congregação na sua casa. Vemos coisas que vocês podem fazer. Essa pessoa, seja homem ou mulher, tem uma congregação ou igreja reunindo-se na sua casa. E não subestime o que os grupos pequenos podem fazer, porque podem impactar vidas, reunindo pessoas para adorar a Deus. Como dizia o profeta Zacarias, não menospreze os pequenos começos. E às vezes, esses pequenos começos não manifestam mudanças aqui nesse mundo, mas terão um grande impacto no reino de Deus. Então Paulo escreve: saúdam aos irmãos em Laodiceia e também a Ninfá, que tem uma congregação, uma igreja em sua casa. Versículo 16. E quando essa carta seja lida ante vocês, façam isso. Leiam-na e também em Laodiceia, nessa congregação,
também seja lida. E do mesmo modo, leiam a que eu escrevi para os de Laodiceia. Aqui fica claro que Paulo não só escreveu essa carta aos Colossenses. Ele queria que eles pudessem ler a carta ali, também em Laodiceia. E também sugere que ele escreveu uma outra carta a Laodiceia. E ele quer que esta carta, que nós não temos, que seja lida pelos colossenses também. Diz que vocês também a leiam. Versículo 17. E digam-lhes também. Muita atenção. Essa palavra implica um mandamento. Paulo os instrui para que digam algo a alguém. De quem se trata? Bem, vejamos com cuidado esse versículo. Diz, digam-lhe, e está no plural, então ademoestem e exortem. A quem? A este homem, Arequipo. E digo que vejam, ou seja, que prestem atenção, que se cuidem desse assédio com respeito ao ministério que recebeu do Senhor, com o fim de que o cumpra. Eu creio que essa é uma declaração muito importante. Paulo dita um mandamento dizendo a estas pessoas, e talvez Paulo ouviu algo. Ele sabe algo sobre essa pessoa que recebeu, notem bem, um ministério do Senhor. Se estamos ouvindo e lemos as Escrituras, cada crente recebeu um chamado em sua vida de alguma maneira, para servir de algum modo, para ministrar no propósito do nosso Salvador, o Senhor e Messias, Yeshua. E o que ele diz aqui, vejam novamente o versículo 17, diz, digam vocês a esse homem para que cuide o ministério que ele recebeu do Senhor, para que ele o cumpra. Devemos nos fazer uma pergunta, que é, estamos cumprindo o ministério que Deus nos entregou? Talvez você seja alguém que diga, eu nem sei qual é o meu ministério. E que vergonha, porque se você é fiel na oração, se você é fiel para colocar em prática os mandamentos que vemos neste livro, cumprindo a vontade de Deus, posso te assegurar algo. Quando você começa a obedecer a sua palavra, Deus colocará sua mão sobre você e te conduzirá e guiará rumo ao seu chamado específico para a tua vida, teu ministério, o que Ele quer que você faça. Deus não te deixará aí vagando por aí, confundido, sem certeza. Não. Deus falará contigo, te guiará, desenvolverá um ministério na tua vida para seus propósitos. Assim, o que acontece com essa pessoa quando diz o ministério que recebeu no Senhor, notem a frase, não é do Senhor, mas a maneira correta de traduzir é, vejamos com muito cuidado, que cuide o ministério que recebemos no Senhor. Eu marcaria essa frase, no Senhor. Aí está a chave. Quando estamos no Senhor, na sua vontade, fazendo a sua obra, vamos receber essa guia na nossa vida a fim de saber como servir a Ele, a fim de fazer algo, que cumpramos esse ministério e não deixemos as coisas por fazer. Lembrem desse outro homem. Ele estava em guerra. Isso é o que quer dizer esforçando-se. Mas é uma palavra de guerra. Ele estava em guerra espiritualmente com seus joelhos, orando por essa congregação, para que eles possam mostrar um testemunho piedoso. Uma vez e outra vez, ao ver esse livro, vemos que se trata de um só tema, e da mesma maneira quando vemos a verdade referida à congregação dos redimidos. O tema é que tenhamos um bom testemunho, um testemunho justo diante de Deus, e que as pessoas possam ver o poder de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus em nossas vidas. E tudo isso deve ser demonstrado através do ministério. No hebreu, utilizamos a palavra shurut, mas é a mesma ideia, que somos chamados a ministrar, a ser fazedores da sua obra, não com o propósito de sermos salvos,
mas porque fomos salvos. A quem se fala aqui? Aos crentes. Bem, vamos concluindo. Vamos ler o último versículo, o versículo 18. Paulo faz isso pessoalmente. E creio que isso é muito importante porque Paulo era um homem que estava pessoalmente envolvido na vida de muitas pessoas. Ele viajava de um lugar a outro e fazia muitos amigos no Senhor, companheiros crentes. Paulo não era ermitão, não era uma pessoa inacessível. Notem o que diz aqui. As palavras são muito reveladoras. Diz: o saúdo na minha própria mão, a mão de Paulo. Que outra coisa ele diz? Lembrem-se das minhas correntes. Por que ele diz isso? Bem, a maioria dos eruditos diz que podem haver duas razões para isso. A primeira é que Paulo está sofrendo. Está sofrendo por sua fé. Está acorrentado. Agora, isso é algo interessante. Não diz que está na prisão, simplesmente. Não é o que normalmente pensaríamos. Paulo escreve essas cartas da prisão. E pode ser que tenhamos uma impressão incorreta. Pode ser que pensemos, pois sabemos que por um tempo esteve em prisão domiciliar. Mas é interessante aqui que Paulo, se você lê essa carta, diz: estou em correntes, fui acorrentado. E isso enfatiza esta ideia de estar em correntes. Se você entende a cultura e a situação, as correntes implicam sofrimento. Não é somente estar na prisão, estar em restrição, mas também está sofrendo porque existem correntes enroladas em seu corpo. Isso é importante, já que muitas vezes essas correntes trazem algo adicional. Já mencionei o sofrimento. Eles colocavam as pessoas em uma posição incômoda. As correntes também vinham com golpes, e logo eles levantavam os tornozelos deles para forçá-los a apoiar-se sobre suas costas e sentissem a dor dos açoites, apoiando-se sobre rochas, superfícies desniveladas e até frias também. Paulo estava sofrendo e talvez estivesse dizendo para que eles se lembrassem de suas correntes como forma de dizer a eles que orassem por ele e se recordassem dele. Não se esqueçam que Paulo dizia: espero que Deus abra uma porta para a sua palavra, para que eu possa falar do ministério do Messias, que eu possa expressar palavras necessárias. Paulo quer sair dali para poder servir, mas existe outra razão para que ele tivesse dito isso. Recordem minhas correntes. Qual será essa razão? Para animar as pessoas sobre que o sofrimento é parte da nossa fé, que haverá oposição, haverá quem rejeite essa verdade, e não somente dirão que isso não é para mim, mas que serão hostis com você. Permitam-me dizer algo. Eu não sou um profeta, mas posso ler profecias. E o que eu posso te dizer é isso, que quando leio as escrituras proféticas, e certamente estou falando as escrituras bíblicas, e não há nenhuma dúvida de que à medida que nos aproximamos dos últimos dias, e nisso nos encontramos agora, existem indicações proféticas que sinalizam isso. Mais e mais cristãos sofrerão por sua fé. É uma realidade. Está documentado por muitos grupos missionários e denominações e organizações cristãs. A quantidade de pessoas que estão sofrendo nesse mundo por sua fé é altíssima. E está acontecendo em mais e mais lugares, lugares diferentes, onde antes você podia praticar e compartilhar a sua fé, mas isso está mudando. E mudará muito mais. E essa perseguição vai aumentar. Se prepare para isso. De muitas maneiras, Paulo, quando diz para que recordem suas correntes, o que ele poderia estar dizendo é que prepara-te para tuas correntes também. Recordem o que eu estou atravessando, porque vocês também o atravessarão. Não se esqueçam de que falamos há 2 semanas, que todos aqueles que aceitarem o Evangelho aceitarão também o chamado para sofrer com paciência.
Mas me deixem concluir com uma solução. Deus sempre provê uma solução para qualquer oposição, perseguição, sofrimento ou problemas que possamos encontrar. Não é interessante como Paulo termina essa carta? Diz, a graça. Tua Bíblia talvez não tenha o artigo a, mas está ali. A graça seja com vocês. Amém. Agora, é tão importante que ele diga isso, que o que ele vem escrevendo, o que vimos estudando, especialmente pelas últimas 3 ou 4 semanas, essa informação, essas instruções que Paulo dá a essa igreja para que possam ser uma igreja fiel, para que possam ser testemunhos fiéis de Deus, com um testemunho adequado. Para que consigam isso, devem ser pessoas que caminhem em graça. Como disse em muitas ocasiões, a graça não só tem o propósito de nos salvar. A graça nos salva? Claro que sim. Mas a graça é poder. A graça é mediadora. E não se esqueça disso. A graça é mediadora pelo sangue do Messias. Se você faz um bom estudo das Escrituras, verá uma conexão da graça de Deus e o sangue do Messias. Porque a graça produz redenção. E não há redenção se não há derramamento de sangue. Paulo termina esta carta e diz a essas pessoas que as está instruindo, ordenando-as, exortando-as sobre o que devem e não devem fazer. E finaliza dizendo isso, a graça. Essa é uma graça específica. É a graça do Messias. A graça do Messias esteja com vocês. Amém. O que eu gosto disso é que quando Paulo conclui isso, diz amém. Sabe o que isso significa? Significa creia. É a mesma palavra para verdade. Creiam nisso porque é a verdade de Deus. Então te pergunto, quando vemos essa carta ou qualquer parte da palavra de Deus, você acredita que é realmente a divina verdade celestial? Você reverencia esse livro? Crê que se você o aplica em sua vida, Deus realmente se envolverá e se moverá? Me pergunto quanto você responderia de maneira sincera a essas perguntas. E a razão pela qual as trago é que vejo uma crescente ligeireza em torno da palavra de Deus. Te darei um exemplo antes de fechar esta sessão, e se trata da educação teológica. Quando vemos os seminários teológicos, seja na América ou Europa, ou na África, onde quer que seja, há uma mudança que está ocorrendo e que não é boa. Estão se distanciando da palavra de Deus como da verdade. Lhes darei um exemplo do que está acontecendo. Ao invés de que se aproximem da palavra de Deus dizendo, esta é a revelação de Deus para mim, e portanto necessito encontrar o significado de dentro do texto e usar metodologias apropriadas, metodologias exegéticas, para extrair a verdade, de ver o que Deus está comunicando a nós, e para fazer isso precisamos conhecer o idioma ou usar ferramentas que nos ajudem com o idioma. Prestar atenção à gramática, prestar atenção às palavras, como são usadas ao longo das Escrituras. Mas isso é o que está acontecendo hoje. Lhes darei um exemplo de algo que justifica o que estou dizendo a vocês. Eu fui ao seminário há quase 30 anos, e enquanto buscava um lugar onde estudar a palavra de Deus, encontrei que em muitos deles, na maioria deles, se requeria algum conhecimento de hebreu e grego. Mas quando você observa hoje, cada vez é menor a quantidade de institutos teológicos, universidades bíblicas que oferecem ou requerem que você estude isso. Inclusive, se você o faz, a verdade normalmente é aceita com respeito ao idioma e à gramática, e ao significado das palavras, e as metodologias apropriadas para interpretar a Bíblia estão perdendo relevância. E o que está nascendo, o que estão ensinando, é o que eu chamaria de valores.
Mas só porque eu usei a palavra valores, não significa que sejam elementos valiosos para o estudo teológico. A verdade é valiosa para Deus. Sua verdade é a única verdade. Mas o que está passando é isso. Grupos, denominações, organizações religiosas, universidades bíblicas, seminários, institutos teológicos estão tomando o que vem como declarações de valor e estão ensinando, doutrinando as pessoas no que eles consideram apropriado, no que eles veem como a base da sua fé, no que eles veem que é valioso e naquilo que consideram que deve ser ensinado. Então, treinam as pessoas para usar as Escrituras, ou seja, para tomar e buscar na palavra de Deus elementos que sustentem as suas ideias. Estão distorcendo as Escrituras, tirando-as para fora do seu real contexto, apropriando-se indevidamente da palavra de Deus. Não as interpretam, mas a manipulam para apoiar suas ideias pré-concebidas. E o que passa é o seguinte: ao invés de ensinar a palavra de Deus, sabem o que ensinam? Os pensamentos do homem, as preferências das pessoas, os cálculos, as confissões do que eles consideram correto. E, portanto, manipulam o texto, instruem as pessoas com base no uso da palavra de Deus, mas não em um estudo preciso sobre a palavra de Deus para que possamos conhecer a sua revelação. Por isso, vemos tantas tendências teológicas horríveis que estão sendo manifestadas pelo mundo. Isso nos mostra que já deveríamos estar esperando, porque o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos dias haverá uma grande queda, uma apostasia. E essa palavra significa desviar-se daquilo que é bom, para abraçar aquilo que está fora da lei, que não está à luz, nem se adapta à verdade de Deus. E o que vai acontecer? Pois essa apostasia dá pé à manifestação do anticristo e sua falsidade, suas mentiras e seus enganos. Assim que devemos ser pessoas que veem isso como algo precioso. E assim entendamos que a verdade de Deus é que deve ser o fundamento do nosso caminhar com o Messias e Yeshua, para que possamos caminhar no seu poder, manifestando a glória de Deus. Bem, terminamos com isso. Até a próxima semana, quando começaremos a estudar um novo livro da Bíblia. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.